Boa tarde, Christian de Souza, Vinícius Krieger, da Rádio Univale e Web Catarina. Christian, você chegou no Marcílio Dias no dia 10 de fevereiro, no momento em que o clube passava por uma situação delicada dentro do campeonato estadual, e você aderiu a um estilo de jogo que acabou que alguns torcedores não gostam muito, mas era o necessário. O clube precisava pontuar, por mérito seu e do restante da equipe, conseguiu se classificar para as quartas de final da competição, e mesmo assim ainda machuca um pouco a eliminação lá na cidade de Rio do Sul. Em relação à postura desse time que você mesmo comentou durante o campeonato catarinense, que era uma postura que você não gostava tanto, mas com um tempo de trabalho maior poderia ser diferente. O que podemos esperar da sua equipe e a postura deste time, um time mais ofensivo e principalmente dentro de casa, diante, do seu torcedor e que espera buscar as vitórias para, enfim, aí o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos da imprensa, em especial o nosso torcedor. O estilo é muito subjetivo, né? É muito relacionado ao momento, à competição. A gente se precisava, de uma maneira muito rápida, parar de tomar gols. Nós vínhamos tomando gol, que nos colocavam, numa situação bastante difícil na tabela. Mas é um outro momento, né? Uma outra competição. Acho que qualquer paralelo e comparação que a gente fizer agora não é válido, não é fidedigno, porque já é um grupo diferente de jogadores. Nós temos aí uma troca aí de, podemos dizer, 30%, 40% do plantel. Mas eu volto a afirmar para vocês, e vocês são os nossos interlocutores com a torcida, né? Futebol de resultado, ele se faz com equilíbrio. Eu não conheço, não participei e não vivi nada de resultados se não fosse dessa maneira. Futebol equilibrado, tanto no aspecto ofensivo e defensivo, e dessa forma se faz campanha. Geralmente, se vocês analisarem, as equipes que têm acesso nessa competição que a gente vai entrar, e isso é um estudo que a gente já fez aqui na nossa comissão, no clube, são as equipes que têm geralmente a melhor defesa. Equipes mais organizadas e que tomam um pouco gols. Essas são as equipes que sobem nos campeonatos brasileiros. Então a gente vai buscar esse equilíbrio, sabendo, é óbvio, que dentro da nossa casa a gente vai ter que ter a bola, a gente vai ter que ser agressivo, mas a gente vai ter que ser muito equilibrado, porque é um grupo muito difícil. Nas últimas 3 competições que o Marcílio disputou a Série D nesse formato, em 2 o clube não conseguiu a classificação entre os 4. É um retrospecto negativo. E a gente vai ter que ter muito equilíbrio, muita organização para poder chegar ao final dessa primeira fase num grupo que eu considero o mais difícil da competição. A gente está entre os 4. Boa tarde, Christian. Como é que está a situação do Luan Viana? Ele volta no empréstimo, você conta com ele. O que você pode falar sobre esse jogo? O Luan terminou ontem, o campeonato que ele estava disputando, o Rondoniense. É um jogador que tem contrato até o final do ano com o clube. A tendência é ele se reapresentar nos próximos dias. Christian, ainda em relação a este elenco da equipe do Marcílio Dias, você ainda conta, e isso em conversas com a diretoria do clube, novos reforços para essa equipe, tendo em vista aí em relação ao último elenco do Campeonato Catarinense, houveram 11 saídas, alguns jogadores foram emprestados, outros tiveram seus contratos encerrados, e chegaram 6 novos atletas, já existe aí... já se fala sobre a contratação de mais 2 atletas, 8 jogadores então que chegam ao Marcílio Dias. Você espera mais jogadores para este elenco para o início dessa competição? Uma reformulação normal, natural do futebol. Todas as equipes que vão iniciar a Série D, todas, não tenho a menor dúvida de afirmar isso, todas elas tiveram a saída de alguns atletas e a chegada de outros. Umas mais, outras menos, em percentual. Então... O Marcílio é um clube que tem que estar sempre atento ao mercado, é óbvio, Tem que estar sempre observando. Esse ano tem uma peculiaridade, esse ano tem uma janela de Série C. Essa janela, ela interfere também no nosso trabalho. A metade do ano vai ter uma janela de saída de jogadores. O histórico da Série D é quando os jogadores se destacam na primeira fase, os clubes muitas vezes perdem esses jogadores durante a competição. Uma competição longa, são 13 semanas de duração na primeira fase. A gente sabe que muita coisa muda,
ao longo desse tempo aí. São mais de 3 meses na primeira fase. Mas a gente tá contente, cara. Eu tô satisfeito com o que eu vi nessas 4, 5 semanas de trabalho. Nós vamos ter uma equipe competitiva, tá? Uma equipe com boas opções também de trocas. A gente vem criando uma competitividade muito grande em quase todas as funções. Hoje a gente tem 2 peças em quase todas as funções. Eu acredito que o torcedor, sábado, ele já vai ter uma amostra, né, da nossa competitividade, da entrega. Foram 5 semanas de nenhum problema a nível disciplinar, não teve nenhum problema de gestão nosso aqui dentro do nosso trabalho, nenhum atraso, nenhuma falta. Mas a gente sabe que agora começa, né? Esse ambiente bom, esse trabalho positivo, ele tem que se transformar em resultado dentro de campo. Christian, aproveitando a pergunta do Vini, quero falar especificamente de um jogador. Rodolfo Potiguar deixou o Brusque semana passada, é um jogador que tem uma história muito legal no Brusque, um jogador que tem histórico também de ter sido o melhor volante de várias competições no estado, brasileiro, enfim. Está livre no mercado, você gosta do estilo de jogo dele, tem possibilidade de ele vir para o Marcílio, o que você pode falar, porque tem se tornado também um assunto da semana, Rodolfo Potiguar. Não, conheço o jogador, sem dúvida nenhuma. É um jogador que tem um histórico vencedor, né? Aqui num rival do clube. Mas eu tenho que falar dos jogadores que a gente tem à disposição, né? Eu tenho que ser muito prático nisso. A nós da comissão ainda não chegou nenhum tipo de informação. A gente dá moral, trabalha com os jogadores que estão aqui, que são contratados pelo clube e estão desempenhando um trabalho dentro de campo que, volto a dizer para vocês, nada a reclamar do comportamento, da postura dos nossos jogadores. E a gente tem um grupo, a gente procurou trazer, né, logo da chegada do Frontini, nós conversávamos muito sempre na questão do perfil, das características dos jogadores para a competição. É uma competição muito dura, uma competição muito parelha e a gente precisa de perfis. E a gente se preocupou nisso desde o começo do nosso trabalho. Então vamos falar dos jogadores que a gente tem aqui à disposição. Christian, o professor Ingo do Esporte Campeão e da Band FM não pôde estar presente, mas ele mandou aqui 2 perguntas. E a primeira é, quando que você acredita que o torcedor rubro-negro poderá conhecer os 11 jogadores titulares da sua escalação? É jogo a jogo. A gente, por experiência, já sabe, né, que competições longas, campeonatos brasileiros, sempre isso aí não muda. Os 11 que vão começar sábado, lá no jogo de uma classificação, no jogo decisivo, sempre vão ter trocas, metade ou mais é troca, são outros jogadores, outras opções. Então o que vai fazer valer nesse campeonato é o grupo. É um trabalho realmente de grupo. E isso não fica só na conversa para fora, não, é uma conversa interna nossa. O acesso ele é conquistado por um grupo. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. Mais uma então do professor Ingo. Ele pergunta, você pretende jogar em casa e fora com formatos táticos diferentes? É uma característica do meu trabalho. É uma característica das equipes que eu venho comandando, se adaptar muito ao adversário, à circunstância. Hora ter um pouco mais a bola, hora de dar a bola para o adversário. Nós vamos viver um campeonato com influência externa muito grande, de clima, de viagem, de logística, e a gente tem que estar sempre muito adaptado, né, às circunstâncias que nós vamos encontrar a cada jogo. Christian, para a gente encerrar, o Marcílio Dias está voltando ao Campeonato Brasileiro depois de 2 anos sem disputá-lo. Queria que você fizesse esse apelo final ao torcedor, né, para voltar ao Gigantão das Avenidas e fazer aquela festa bonita que só a torcida do Marcílio Dias sabe fazer. A minha memória do jogo do Figueirense aqui, ela quase todas as noites eu me lembro, né? E quando eu venho para cá, quando eu entro no portão ali todas as manhãs para trabalhar, não sai da minha recordação aquele momento que a gente viveu aqui de buscar um resultado muito difícil. Saímos perdendo o primeiro tempo, né? Um jogo que a gente dominava e tomamos um gol, não recebemos nenhuma vaia, né? A torcida permaneceu no estádio. Voltamos para um segundo tempo muito difícil, o adversário solto, já classificado, sem nenhuma responsabilidade. Nós, muito atentos aos resultados paralelos, era uma situação anímica muito difícil para o nosso grupo. E o nosso torcedor foi peça fundamental para a gente conseguir aquela retomada, aquela virada, que inclusive nós demos uma classificação. Então isso ainda está muito presente na minha memória e tenho certeza dos jogadores, né? Uma torcida que apoiou e ajudou até o último instante.
Nós conseguimos a virada aos 39, 40 minutos, né? E de um jogo difícil, complicadíssimo. Então essa é a memória que eu tenho e é isso que eu espero de comportamento da nossa equipe dentro de campo. Mas volto a dizer para vocês, quem faz o comportamento da torcida é o time dentro de campo, a atitude desde o primeiro minuto. Mas eu volto a dizer, eu estou satisfeito por aquilo que eu estou vendo no trabalho. Vai ser um time aguerrido. Não sei se vai ser um time de melhor toque de bola, de melhor qualidade ofensiva, mas eu posso afirmar isso. Porque a gente já tem uma boa experiência, né? De iniciar trabalhos. Vai ser um time aguerrido, vai ser um time que vai marcar muito forte, vai lutar por todas as bolas. E o torcedor, ele percebendo isso, o torcedor do Marcílio, ele gosta disso, ele quer isso dentro de campo. E eu tenho certeza que a gente vai entregar isso ao nosso torcedor.